Olá, boa noite, alunos e alunas da Faculdade Fax. Aqui, sua professora, Sônia Santos. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2021, nós vamos iniciar mais um assunto da nossa disciplina de tópicos, que é a teoria da contabilidade. Quando nós falamos da teoria da contabilidade, ela praticamente se mistura com a evolução do próprio ser humano, né? Porque nós vamos buscar, né, momentos distantes na nossa história, mas que fizeram parte do que vivemos hoje como profissionais, né, como trabalhamos, o que aplicamos, como registramos, né, todas as alterações, as variações do patrimônio da pessoa física ou jurídica. Fique conosco, eu estou aqui à disposição a partir desse momento. Muito obrigada, boa aula. Galera, vamos lá então. Esse slide número 2, ele vai tratar então de que tipo de escolas teve então até esse presente momento em relação à contabilidade. Nós tivemos lá no início as escolas europeias e depois, logo então, depois de passar algum tempo, a escola norte-americana e outras escolas, né? Também vamos dizer assim. Mas vamos puxar lá do início, por quê? Que as primeiras escolas foram europeias? Pensem comigo. É claro, é evidente que o mundo começou na Europa, né? Uns dizem na África, alguma coisa nesse sentido também. Porém, quando nós pensamos na teoria da contabilidade, nós temos que trazer em mente então, a primeira escola, a escola europeia, que nasce então no fim da Idade Média. Renascimento comercial e urbano da Europa, com o fim das invasões bárbaras. Necessidade de desenvolvimento de ciência contábil como forma de controlar o fluxo comercial em expansão, decorrente dos negócios com especiarias e que nessa época assumiram grande importância e que a partir dos séculos então 14 e 15 direcionou-se para a América. Pessoal, vamos voltar àquele estalo lá, né, na Europa, Veneza, que foi um canal também, por ser um canal de fácil acesso entre um porto e o oceano, ela se tornou uma cidade de referência para o começo de um comércio. Por isso, quando a gente fala, onde que nasceu a contabilidade? Nasceu em Veneza, né? Frei Luca Pacioli, ele traz então também esses conceitos iniciais, né? Então, quando falamos de escolas europeias, vamos tratar aqueles antigos conceitos, os conceitos primeiros lá que surgiram então na Europa, tá bom? Tenham sempre isso como referência. É sabido que a Idade Moderna inicia-se em 1453 com a conquista de Constantinopla pelos turcos. Com o avanço dos turcos no Oriente, fecha-se a rota comercial que ligava a Europa até a Ásia, que havia sido aberta pelas cruzadas na Idade Média. A necessidade da abertura de novas rotas para a Ásia levou diversas nações da Europa Ocidental, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Países Baixos, a procurarem por novas rotas marítimas para a Ásia, que não passassem pelo Oriente Médio, dominado pelos turcos. Isso gerou o que? As grandes navegações, que nós sabemos até hoje, inclusive o Brasil foi descoberto nesse período, né, das grandes navegações. Uma necessidade de trazer o que? Especiarias da Ásia para que fosse vendido então já na Europa. Então nós estamos dando os primeiros passos dentro do que nós podemos chamar de uma contabilidade, tá? Prestem bastante atenção porque você vai ser questionado na prova do CRC sobre essas questões. Então você tem que ter como se fosse um marco na sua cabecinha. O que era então os conceitos ligados a essa escola contábil europeia e os conceitos ligados à escola americana, tá? Tenham essa divisão já na cabecinha de vocês.
Concentrar a informação aqui agora, porque nós vamos começar a falar da primeira escola contábil do mundo. Quando você buscar então no CRC uma questão que vai estar desenvolvendo lá, nós vamos falar de partidas dobradas, de concentração de capital, de controladorismo, é o que? Escola europeia. Não vamos passar a desenvolver outras histórias, não, pessoal. Nós estamos falando o quê? De um momento econômico da história. Então, a concentração populacional na Europa, em algumas cidades onde o comércio desenvolveu com maior concentração, que foram Gênova, Veneza, Florença e Pisa, os estudos contábeis começam a assumir que relevante destaque. Que surge, então, as importantes escolas. Então pensem nisso, pessoal, o início da contabilidade, o início Gênova, Veneza, Florença. O que nós vemos mais? Partidas dobradas, origem e aplicação de recursos. Nós não estamos falando o que? De controle, registros. Então pensem bastante nessa efetivação em destaque do patrimônio, do controle, desse favorecimento financeiro que a contabilidade daria, então, estaria operando a quem a usasse naquele momento, tá? Escola europeia. Existe, assim, muita pegadinha para essas questões, tá? Então, fiquem bastante atentos em relação do que se trata a questão, para que vocês não precisam, então, ficar confusos. Quase ninguém, pessoal, estuda muito essa questão da teoria da contabilidade. E deveria, porque são aquelas historinhas que estão lá no livrinho do livrinho que ninguém leu. Aí acaba o quê? Caindo na prova. E a Constuplan está montando, está levando essas questões, já 4 questões por prova a cada uma das suas edições. Bastante cuidado, estuda então essa questão da escola, faça esse diferencial, quais são os pontos chaves da escola europeia, quais são os pontos chaves da escola americana, tá? Distribua isso de uma forma bastante sutil. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Escola europeia, também chamada de escola italiana de contabilidade, pois foi na Itália que começou os primeiros estudos. E o seu idealizador na contabilidade no mundo inteiro, Luca Pacioli. Figura principal, um frei italiano que sistematiza, populariza o sistema de partidas dobradas, envolvido pelas cidades do norte da Itália na Baixa Idade Média, que publica então um método de partidas dobradas, que foi o quê? Uma revolução à contabilidade na época e nos dias até hoje, né, pessoal? Ainda assim é utilizado esse método de partidas dobradas, tá? Então, vocês vão ver algumas questões relacionadas à teoria da contabilidade. Tem questões que falam, sim, do Frei Luca Pacioli. Tem questões que falam desse momento da escola italiana. Tem questões que vão falar para vocês a respeito da questão das partidas dobradas. Então, tudo isso é escola europeia, tá bom? Se vocês prestarem bastante atenção, nesse slide vocês vão conseguir responder uma ou 2 questões na prova do CRC, tá? Essa última prova que nós tivemos agora, tá? Que foi 2020.1, caiu exatamente uma questão que era a resposta, está aqui nesse slide. Pensem, internalizem que as escolas europeias, elas detinham o quê? Esses pensamentos, essas doutrinas, esses conceitos de contismo, personalismo, controlismo, reditualismo, patrimonialismo, azeidalismo. Então, constituam na cabeça de vocês essa questão aqui, pessoal. Lembrem-se que todas essas doutrinas estão relacionadas o quê?
a Escola Contábil Europeia, tá? Pensem desta forma aqui, tem uma questão na prova de 2020.1 que busca essa resposta. Eu vou trazer essa questão para vocês no nosso trabalho prático. Lembrem-se sempre, contismo, a primeira corrente do pensamento contábil, cai muito na prova do CRC, pessoal. Tá? Contismo nasce aonde? Na descoberta da América e da rota marítima para as Índias. Houve um grande incremento do fluxo comercial europeu. Quando você pensa, por exemplo, o seguinte, o que nós tínhamos na Europa? Nós tínhamos o quê? Algumas fazendas que produziam, né, alguns artefatos de forma artesanal, só isso. Quando se descobre, por exemplo, rotas para Ásia, Índia, há um incremento na quantidade e no volume de mercadorias que poderiam ser vendidas na Europa. Claro, viu mercadorias da Ásia, da Índia, da China, tudo para ser vendido aonde? Na Europa. Entravam por onde? Veneza, Europa, tá? Surgimento da contabilidade, porque o incremento de negociações é tão grande que há necessidade de se entender se aquele negócio está tendo o quê? Lucro ou prejuízo. Eu só vou conseguir entender isso se eu souber o quanto eu tinha de dinheiro, o quanto eu comprei de mercadoria, o quanto foi vendida e o quanto me sobrou. Não é isso? Então, há necessidade de partidas dobradas, origem e aplicação do recurso. Lembre-se disso, tá? Esqueçam as balelas. Esqueçam as balelas. O que nós precisamos de entender? Nasce uma contabilidade na Europa, todas aquelas doutrinas antigas, europeias, que nós falamos um pouco já, o contismo, esteve sim como figura principal, tá? Luca Pacioli. Então, lembrem-se, busquem essa referência quando vocês estiverem fazendo a prova. Vamos dar um salto na história agora, mas deixo aqui para vocês, tá, o meu ponto de vista. Tirei alguns slides que vão tratar um pouco a questão dessas teorias, mas eu quero sim que vocês leiam todos os slides que a professora passou para vocês na íntegra, para que no dia da prova já esteja bem fresquinho na cabeça de vocês, tá? Porém, o seguinte, lembrem-se, todas aquelas, né, teorias que eu falei há uns 4 slides atrás, vocês precisam ficar atentos, porque fazem parte do quê? Das escolas de contabilidade europeia. Nós vamos dar um salto na história. Nós vamos lá para a escola norte-americana. A escola estadunidense surge em 1887 com a criação da Associação Estadunidense de Contabilistas Públicos, tá? Onde que nasce? Nasce aonde? Nos Estados Unidos. A padronização dos procedimentos contábeis era um dos principais aspectos da doutrina da escola norte-americana. Essa escola teve um grande avanço por parte científica da contabilidade, pois estavam surgindo gigantescas corporações e essas necessitavam de posições concretas, corretas e adequadas com relação ao seu negócio. Já vou colocar esses pontos para vocês no próximo slide. Pessoal, super tranquilo agora, né? Eu acho que nós vamos passar então para algumas teorias que tem muito a ver com o que nós fazemos, da forma que nós trabalhamos hoje com a contabilidade, tá? Muito mais, né? Vamos dizer assim. O interesse dos norte-americanos pela qualificação da informação contábil caracterizou sua escola pelo desenvolvimento de 2 linhas de atuação. Prestem muito atenção nisso. Isso aqui cai realmente na prova do CRC. De um lado, o progresso doutrinário da contabilidade financeira e dos relatórios contábeis. De outro lado, contabilidade gerencial, especialmente no que tange a qualidade da informação interna para tomadas de decisões. Então, quando a gente fala tomada de decisão, qualificação, relatórios, tá? Interno, externo, públicos, nós estamos falando do quê? Das teorias da contabilidade norte-americana. Levem isso sempre nessa, vamos abrir assim, sabe, um axioma, como se fosse 2 caminhos que nós temos que levar.
uma escola europeia e agora a escola norte-americana. E não é tão difícil assim de diferenciar não, pessoal. Vocês entendam essas peculiaridades da escola, tá? É unânime que quase todos os contadores acatem as diretrizes dessas associações profissionais, ainda que esporadicamente não partilhem de suas ideias. Essas associações foram as principais propulsoras do desenvolvimento doutrinário da contabilidade nos Estados Unidos. E aí você vai por várias, tá? Claro, nós conhecemos algumas, né, bastante conhecidas. Então, para sua concepção, foram criadas ao longo dos anos entidades que objetivavam a melhor condução da prática contábil. Desde 1936 até 1979, tá? Com a FASB, tá? Que é a Financial Accounting Standard Board. Então, quero que vocês leiam um pouquinho sobre essa questão aqui, tá? Não precisem de decorar tudo isso, é claro que isso também não vai cair na prova. Muitas das coisas que eles colocam lá é em relação a questões doutrinárias. Então, tudo que vocês lerem que for questões relacionadas a que, professora? A relatórios, a tomada de decisão, as questões assertivas, a público interno e externo, isso está relacionado ao quê? À escola norte-americana, tá? Lembrem-se sempre disso. A escola brasileira. A contabilidade do Brasil tem como marco simbólico inicial a inauguração da Escola de Comércio Alves Penteado em 1902 em São Paulo, né? Tal escola adotou a linha europeia, ou seja, as escolas alemã e italiana. Claro que nós temos aqui algumas dessas coletâneas, né? Dessas escolas, sim, e também as doutrinas europeias. Claro, partidas dobradas. Então, vocês vão ter que correlacionar a escola brasileira com essas concepções. Da mesma forma como no resto do mundo, no Brasil, a contabilidade nasceu com a necessidade de controles e evolução tecnológica. No início, fomos influenciados pela escola italiana. Um dos pontos marcantes na evolução da contabilidade brasileira foi a que órgãos representativos da classe não era forte e não exercia influência em decisões do governo com relação às questões de seu interesse. Seus interesses. Dessa forma, ficamos destinados a atender ao fisco, ou seja, ao próprio governo. Recentemente tivemos acontecimentos que marcaram profundamente a contabilidade no nosso país, fazendo embasamento e fundamentos para as seguintes frentes, como a implantação da nova lei das SAs por parte do governo e publicação das normas brasileiras de contabilidade, com diversas resoluções. Dentre elas podemos destacar a resolução 750 de 93, que trata dos princípios fundamentais da contabilidade. A contabilidade nasce, então, em 1902, com a escola, né, de comércio. E o que acontece? Ela traz lá suas doutrinas europeias e alemãs. Porém, acontece alguma coisa nesse momento em que a contabilidade ela passa a exercer o que é a sua verdadeira função, criando o que? Conselhos, fazendo com que essas questões relacionadas ao interesse contábil tornem-se realmente verdade e passam a ser utilizados pelo Estado e por nós contadores. Para quê? Algumas resoluções importantes, como a 750 de 93, que trata do quê? Dos princípios fundamentais da contabilidade, que é onde suplanta todo o trabalho do contador atual, contemporâneo. Vamos deixar de passar aquela pincelada lá no pensamento alemão, tá? Ele surge na Europa, tá? Tem efeitos nos países europeus do redutualismo. Essa escola surgiu com a publicação de um livro sobre balanço dinâmico. Esse pensamento tem como princípio admitir que o lucro é o que mais preocupa como objeto de estudo. Olha aqui eu já tiraria uma questão, tá? Simplesmente nesse último parágrafo aqui, qual é a escola que mais se preocupa com o lucro como objeto de estudo? Aí, olha, pessoal, simplesmente o quê?
a escola alemã, com seu pensamento doutrinário reditualismo. Levem sempre isso, pessoal. O que eu tenho que estudar na teoria da contabilidade? As doutrinas, o nome do pensador, tá? Quem implantou essa doutrina, as diferenças entre as escolas europeias e a escola realmente norte-americana. Então busquem esse arcabouço do conhecimento para que vocês possam fazer uma prova sem medo, e muito pouca gente dá atenção a essas doutrinas da teoria da contabilidade. Muita gente erra, inclusive, essa questão. Então, a nossa videoaula de hoje. Eu quero que vocês estudem mais duas escolas. Escola inglesa, 1844, separação entre propriedades. O controle exigia dos diretores balanços auditados. Necessidade de demonstrações contábeis padronizadas, famosa pela regularização das corporações decorrentes da Revolução Industrial, conhecida como Revolução Gerencial. Essa escola, ela nasce, então, naquele momento também, né, que é um marco decisivo da contabilidade, que é a Revolução Industrial, pessoal, tá? Então, a necessidade, sim, agora de colocar mais uma contabilidade. Nós temos a financeira, onde vai nos dar o quê? Nos privilegia com informações referentes aos balanços patrimoniais, e aqui agora auditados, tá? Demonstrações contábeis padronizadas, e mais, ela entra também na contabilidade de custos, é onde nasce uma nova contabilidade. Não deixa de dar aquela olhada também na contabilidade, não, na escola francesa. Muito obrigada pela atenção de todos, um fortíssimo abraço, tenham uma excelente aula hoje, fiquem com Deus, um forte abraço.